Olá, eu sou o Vezentini. Eu vou falar a respeito da nova ordem mundial. Quando a gente pensa numa ordem internacional, muitos autores falam numa certa anarquia. Por que eles falam em anarquia ou desordem internacional? É porque não existe uma autoridade acima dos estados, né? Do Brasil, dos Estados Unidos, do Canadá, da França, da China, etc. Dentro de um território nacional, por exemplo, no Brasil, logicamente que tem uma autoridade suprema. Existe a soberania do Estado. Existe uma lei e a ordem, existe a justiça, existe prisão para quem estiver transgredindo as leis, etc. Mas em termos internacionais, não existe uma lei internacional acima dos Estados-nações. E o que seria, então, uma ordem internacional? Não é, evidentemente, uma anarquia. Existe uma certa ordem, apesar de não existir uma lei internacional, um tribunal internacional, né, acima dos estados. Mas existe uma ordem internacional na medida em que há uma hierarquia de estados. Quer dizer, nós temos hoje mais de 200 estados-nações. Só que evidentemente que eles são muito diferentes uns dos outros. Alguns são poderosíssimos e outros são extremamente frágeis. E é por isso que se criou o conceito de grande potência mundial. Então, a grande potência mundial é um Estado-nação, por exemplo, Estados Unidos, hoje, que tem interesses praticamente em todo o globo e tem um grande poderio, tanto econômico como político-militar. Então, uma potência ela tem que ter, primeiro, território e população, né, bem significativos. Segundo, poderio econômico. E terceiro, poderio militar. E em quarto lugar, o que alguns autores chamam de soft power. O que quer dizer isso? Quer dizer um poder cultural, um poder de influenciar. Basta ver o soft power dos Estados Unidos com os filmes de Hollywood, com os programas de televisão, com a mídia, com os próprios bancos. Então isso aí é fundamental para caracterizar a ordem mundial. E o que é então a nova ordem mundial? Nós sabemos que até no final dos anos 80 existia a ordem bipolar, onde tinha duas grandes potências mundiais, que eram os Estados Unidos e a ex-União Soviética. O final da bipolaridade, com o fim da União Soviética em dezembro de 1991, trouxe a chamada nova ordem mundial. E essa nova ordem mundial, evidentemente, que é dinâmica, não é uma coisa estática. Mas apesar das coisas mudarem, evidentemente tem uma certa hierarquia, tem uma certa lógica, que inclusive está mudando rapidamente nos dias de hoje. Então a globalização ela faz parte dessa nova ordem mundial na medida em que, a partir do final do antigo mundo socialista, o antigo segundo mundo, e aqueles países que eram autossuficientes, os países de economia planificada, se abriram também para o mercado internacional, para o capitalismo. A globalização, de fato, avançou e se tornou muito mais importante a partir dos anos 90. E também nesta primeira década do século. Existe um declínio relativo, não absoluto, da superpotência hegemônica, os Estados Unidos, e uma ascensão gradativa de outras grandes potências mundiais, particularmente a China. Então, durante algum tempo, nos anos 90, se falou muito numa nova ordem monopolar, com uma única grande potência mundial. Hoje em dia, a tendência é falar numa nova multipolaridade. Existe ainda uma superpotência hegemônica, mas existe uma ascensão de novas grandes potências mundiais, uma divisão de poderes com outras potências. E, ao mesmo tempo, nessa nova ordem mundial, existe a emergência de novos atores. Porque nas ordens mundiais anteriores, principalmente até meados do século passado, existia quase que um único ator exclusivo no cenário internacional, que eram os Estados-nações. Hoje, existem outros atores que ganham espaço. Por exemplo, as empresas multinacionais, associações ou mercados regionais, como a União Europeia, como o Mercosul, como o NAFTA, a PEC. Outro exemplo são as ONGs internacionais. Então, as organizações não governamentais se internacionalizaram, uma parte delas, e algumas são poderosíssimas. Basta ver a Anistia Internacional, Greenpeace, a Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteira, e que, inclusive, muitas vezes tem até voz na ONU, participa de determinadas deliberações, reuniões, e são muito ouvidos. E, além disso, existe a mídia global. Quer dizer, nós sabemos que o papel da mídia é cada vez mais importante hoje. A mídia, ela, inclusive, norteia muitas vezes até mesmo as ações de um determinado governo, exatamente pela presença das grandes potências ou superpotências. Mas hoje em dia, o papel de uma grande potência já não é tão ativo, tão determinante, tão imperativo como ele era no passado. Não é mais possível, por exemplo, invadir um país e trocar o governo facilmente, como se fazia até os anos 60, até os anos 70.
Basta ver que os Estados Unidos é obrigado a engolir um Irã, uma Coreia do Norte, até uma Venezuela, com Hugo Chávez. Não é mais possível uma ação unilateral assim, tão agressiva, de uma grande potência mundial, como ocorria no passado. O que significa isso? Significa que as grandes potências mundiais, e particularmente os Estados Unidos, nos dias de hoje, estão dividindo o poder com outras instâncias, com outros atores, né? Como se diz. Não apenas atores não estatais, mas também com outras potências, inclusive potências regionais. Daí, por exemplo, a importância maior hoje em dia, na nova ordem, das potências regionais, inclusive do próprio Brasil, né, que luta, né, que batalha para ser visto realmente como a potência regional na América do Sul, ou talvez até na América Latina, o que é um pouquinho mais difícil. E uma potência regional é um país significativo, poderoso, que tem uma influência numa determinada região do globo. Com essa nova complexidade, essa dinamicidade da nova ordem, aumenta o peso, o papel das potências regionais. Daí, por exemplo, se falar tanto em alguns grupos de países emergentes, que têm uma importância cada vez maior no cenário internacional. O BRIC é um termo que surgiu em 2001, quer dizer, há pouco tempo, no mercado financeiro, pelo Jim O'Neill, um economista-chefe da Goldman Sachs, para se referir a 4 países emergentes que em 2050 vão ter um poderio econômico muito grande. Como o próprio nome diz, BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China. E posteriormente alguns autores incluíram a África do Sul, daí fica BRICS com S, né, devido a South África. Então seria o G4, BRIC e G5, BRICS. E o que significam esses grupos aí, que na realidade são grupos surgidos até de fora para dentro e não de dentro para fora, né? Quer dizer, não foram eles que criaram, mas foram outras pessoas que começaram a falar e eles mesmos passaram a fazer reuniões e tratados de comércio, tratados diplomáticos, acordos eventuais na área acadêmica e científica, etc. Inclusive surgiu posteriormente o IBAS, que significa Índia, Brasil e África do Sul, o chamado G3. O significado desses grupos mostra exatamente a complexidade da atual ordem mundial, com rápidas mudanças, inclusive na correlação de forças econômicas. Então, se a gente pensar, por exemplo, no poderio só dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sozinho, em 1950, ele representava metade do PIB mundial, da produção econômica mundial. Hoje em dia é 22%, e daqui a algum tempo vai ser 18%. E se a gente pensar no inverso, o que a China representava, não era nada, né? E hoje em dia já representa 10%, logo vai ser 15%, logo vai ultrapassar os Estados Unidos, lá por 2030, 2040 no máximo. Então a gente nota que existe uma mudança na correlação de forças em relação ao poderio econômico de cada Estado. E isso evidentemente influi na ordem mundial, porque como argumentam vários especialistas, como por exemplo o Paul Kennedy, uma potência, ela começa pela área econômica, ela começa pelo seu poderio econômico, e com o tempo ela se torna também uma potência político-militar e diplomática. Então, esses grupos como BRIC, BRICS, IBAS, mostram exatamente a emergência de atores, né, potências regionais mais importantes, mas evidentemente que o próprio termo BRIC já vai se tornando meio problemático porque a China está deixando de ser um país emergente e está passando a ser a segunda potência econômica do globo e daqui a algum tempo, 20 anos, por exemplo, provavelmente a primeira economia do globo, talvez até antes. Então, nesse sentido, são grupos provisórios, né, não definitivos, não vão durar muito tempo e representam exatamente essas mudanças na correlação de forças e essa dinamicidade na ordem mundial, onde, ao invés de ter poucos atores, como tinha, por exemplo, durante a bipolaridade, principalmente Estados Unidos e União Soviética, hoje em dia tem múltiplos atores, tanto estatais como também não estatais. E também os atores estatais, os estados nacionais, se agrupam. E esses agrupamentos podem ser mais ou menos duradouros, né? Ou apenas conjunturais. A nova ordem mundial não é uma coisa estática, duradoura, totalmente definida. Pelo contrário, como toda a ordem mundial, principalmente agora, nessa época de globalização e de mudanças rápidas, né, tecnológicas, econômicas, a nova ordem mundial
é uma realidade dinâmica, em movimento, e que caminha para uma multipolaridade complexa, uma multipolaridade onde não apenas os estados nacionais vão ter voz, mas também outros atores. E é essa a nova ordem mundial.